Olá, turma! Hoje o nosso objetivo aqui é passar para vocês algumas noções básicas sobre queimaduras, sobre primeiros socorros em queimaduras e principalmente algumas avaliações e cuidados que devemos ter com alguns tipos de ferimentos, baseados nos diversos tipos de queimaduras que podem acometer um indivíduo. O objetivo aqui nosso hoje é falar de conceitos de epidemiologia, da fisiopatologia, do atendimento inicial, avaliar a queimadura e os cuidados das feridas na atenção básica. Bom, pessoal, queimadura nada mais é do que uma lesão traumática na pele ou outros órgãos causada por um trauma térmico, químico, elétrico, radioativo e também atrito. A queimadura ela causa uma desnaturação de proteínas dos tecidos e leva a uma alteração do tegumento até a destruição total dos tecidos envolvidos. Então essa desnaturação nada mais é do que a morte provocada pela elevação da temperatura, e essas proteínas acabam perdendo a sua propriedade estrutural. Elas se desnaturam, elas se desfazem, por um processo chamado desnaturação, que ele é muito sensível quando observamos uma elevação da temperatura. E como aqui mesmo diz, há uma alteração do tegumento. Isso acaba envolvendo ou atingindo outras camadas mais profundas, como tecido celular subcutâneo, músculos, tendões e ossos. As queimaduras elas podem provocar uma série de fatores negativos e muitas vezes eles estão relacionados à questão psíquica, à questão emocional. Podem aí provocar sequelas físicas, sequelas emocionais, perda de emprego, um estigma social relacionado a questões estéticas, Geralmente as pessoas que sofrem uma queimadura com comprometimento mais grave, por exemplo de terceiro grau, esteticamente a queimadura provoca uma alteração do ponto de vista estético, não fica nada bonito. E isso acaba causando um estigma social. Essa pessoa ela vai ter a sua vai ficar com vergonha, vai se isolar socialmente, como temos aqui isolamento, pode provocar uma depressão e durante ali o acidente, o tipo de queimadura pode estar provocando medo e uma fragilidade no sentido de não superar este momento, ou que essa queimadura não tenha tratamento. Então esses são aí os fatores, vamos dizer, emocionais relacionados ao psíquico. A epidemiologia das queimaduras ela traz para nós as seguintes informações. No mundo, 180 mil pessoas morrem em decorrência de queimaduras, sendo que 96% das mortes é decorrência de fogo. E em países de baixa e média renda, a gente também observa esse número elevado de acidentes relacionados a queimaduras. Aqui no Brasil, 1 milhão de pessoas sofrem queimaduras, sendo que deste valor 2.000 morrem. E desse valor, 35% envolvem crianças, 75% a 85% das queimaduras ocorrem em ambiente domiciliar, e a terceira maior causa externa de morte perde apenas para acidente automobilístico e homicídio. Então podemos perceber aí que a queimadura é sim um problema de saúde pública e requer maior conhecimento tanto de profissionais quanto de leigos, no sentido de atendermos com eficiência em um eventual acidente. Lógico, isso estando dentro daquilo que podemos ajudar. A epidemiologia mostra também que na cozinha, no ambiente que é onde encontra-se o gás, o botijão de gás, o forno, o fogo, micro-ondas, a gente percebe uma maior incidência de acidente. Também sabemos que o gênero masculino é o gênero mais acometido,
Os homens eles se submetem a maiores condições de acidentes, principalmente aquelas pessoas que trabalham aí profissionalmente em redes elétricas, né? Então essa maior, como eu posso dizer, exposição faz com que o homem ele tenha assim uma maior probabilidade de sofrer um acidente e assim provocar uma queimadura. Os membros superiores são os mais afetados, braços, cabeça, tórax. Temos também um grande número de queimaduras provocadas por líquidos superaquecidos. Geralmente a cozinha, quando coloca algo para um leite para ferver ou um café que está sendo superaquecido ali, geralmente, ou um arroz ou uma panela de pressão que explode, enfim, são formas em que as queimaduras podem vir através de líquidos superaquecidos. Falamos também da relação baixa renda relacionada ao maior número de acidentes. Isso pode ser provocado por uma menor instrução, um menor conhecimento. Isso pode acarretar em maiores acidentes. E crianças, mulheres, idosos, sabemos aí que estão mais expostos também. As crianças por estar próximas de fornos, as mulheres por estarem mais no ambiente da cozinha, e os idosos por uma falta de sensibilidade nas mãos. Sabemos que à medida que envelhecemos nós perdemos as sensibilidades, então ao acender uma boca de um fogo principalmente, pode ser que essa pessoa, esse idoso, não perceba que o seu dedo está sendo queimado, pois à medida que envelhecemos a sensibilidade diminui e isso sim vai provocando uma maior incidência. Aqui nós temos a anatomia da pele. A pele ela é constituída pela epiderme, pela derme e pela hipoderme. A epiderme é a camada de proteção mais externa possível. Ela é constituída, por poros, pelos, camada queratinizada que tem a função protetiva e algumas terminações nervosas. A derme ela tem a sua constituição intermediária e ela é constituída aqui pelas glândulas sudoríparas, sebáceas, o músculo eretor do pelo, que é o músculo aí que promove o arrepio, no sentido de retermos este calor durante uma temperatura muito baixa. E nós temos também a hipoderme, que aí é a porção mais profunda possível, que nós temos a constituição, as veias, as artérias e o tecido adiposo, o tecido gorduroso, que é esse tecido amarelado. A função da pele, ela é protetora, tem essa proteção mecânica, ela também tem o objetivo de manter esse equilíbrio hidroeletrolítico. Esse equilíbrio hidroeletrolítico é provocado por proteínas, por íons, pela água, e essa função tem como objetivo aí estabelecermos as trocas, seja de até mesmo do suor, do controle termodinâmico, vamos dizer assim. Tem a função também físico-química, imunológica, protetora, termorregulação, como eu disse, a hemorregulação, o metabolismo, a sensibilidade e percepção e a interação com o meio e a comunicação. Tá? Essas seriam as funções de uma forma simplificada da pele. A pele também, ela é um importante fator, pois a pele ela tem diferenças entre crianças e idosos. A pele de uma criança ela é mais hidratada, de um idoso é menos hidratada, mais ressecada de um idoso. Essa pele também ela pode apresentar um ressecamento maior daquelas pessoas que tomam pouca água. Então a ingestão hídrica é importante para uma saúde epidérmica ou dérmica. A exposição solar é um fator que acelera o envelhecimento. Tensoativos prejudicam o controle bacteriano. A nutrição, pessoas que têm uma nutrição
deficiente de proteínas, gorduras e carboidratos, tem a capacidade de apresentar problemas, né, de uma pele mais fragilizada, e uma eventual queimadura pode ter um acometimento e a reversão, o tratamento desse tipo de pele de uma pessoa desnutrida pode apresentar uma maior dificuldade. O tabagismo, o cigarro, ele promove uma vasoconstrição. O que é uma vasoconstrição? Nada mais é do que um encurtamento da luz do vaso sanguíneo. A gente quer um vaso mais alargado, em que a quantidade de sangue que circula nele seja maior, a oferta seja maior. Se uma pessoa ela começa a fumar, esse vaso ele perde a sua capacidade de elasticidade, e isso interfere no processo cicatricial, em se tratando de uma queimadura, tá? Então temos também medicamentos que apresentam fotossensibilidade, alguns medicamentos que promovem uma maior absorção da luz solar, então, ou uma fototoxicidade, que é um medicamento que faz com que ele se torne tóxico para a pele, e isso, em se tratando de um acidente relacionado à queimadura, pode atrapalhar o processo de degeneração da pele, de recuperação e reabilitação dessa pessoa. As zonas de lesão por queimadura ela apresentam 3 zonas. Tem a zona de coagulação, que seria 1. Nós temos a zona de estase, que seria 2. Nós temos uma zona de hiperemia, que seria a zona 3. Vamos falar de cada uma. A zona 1 ela é mais central, como vocês podem perceber aqui, né, no tecido. Ela tem uma maior destruição em se tratando de uma queimadura, porque é uma zona que encontra-se mais superficialmente, né? E ela pode, diante de uma queimadura, esse tecido ele pode morrer, mesmo se tratando de uma queimadura de primeiro grau, tá? A zona de estase ela sofre uma menor lesão, lógico, vai depender do acidente, né, pessoal? Então essas células lesionadas, porém de modo reversível, dependem de uma ressuscitação adequada, depende de um fornecimento de oxigênio, tá? Então, o gelo ele promove uma vasoconstrição, que é a diminuição do fluxo, como eu disse para vocês, e aí pode estar acontecendo uma necrose celular. Já a zona de hiperemia, que é a zona mais profunda e ela mais externa, mais periférica, vamos dizer, o diâmetro dela é mais profundo e periférico, a gente observa que as lesões nela são mínimas. Então o aumento do fluxo sanguíneo depois na verdade há um fluxo, né, sanguíneo depois da reação inflamatória. Então não há um sangramento instantâneo, né? Uma vez que os vasos sanguíneos, pessoal, eles encontram-se mais profundamente, como nós vimos lá na anatomia. Então essa zona de hiperemia ela acontece mais tardiamente. E quando ocorre uma queimadura, primeiramente ocorre uma inflamação aguda, tá? Há uma resposta inflamatória local em resposta àquele acidente, mas se a lesão ela for muito extensa, a resposta inflamatória ela se torna sistêmica. Então, quando nós temos uma queimadura mais superficial, nós teremos aqui uma resposta mais local. Quando nós tivermos uma resposta inflamatória mais sistêmica, isso pode provocar outros tipos de acometimentos, como desidratação, dores de cabeça, né? Os efeitos são mais sistêmicos. Confusão mental, dependendo do grau de queimadura, é uma coisa que pode acontecer. Essa pessoa pode vir a ficar inconsciente, dependendo da gravidade da queimadura. Então, em detrimento de uma queimadura menos grave, aqueles efeitos podem ser locais. Se for uma queimadura mais grave, mais extensa, de terceiro grau, por exemplo, pode ser que ocorram aí respostas do tipo sistêmico, né?
não somente no local onde ocorreu aquela queimadura. A fisiopatologia da queimadura ela apresenta três fases, né, que é a ressuscitação, a reparação e a reabilitação. A ressuscitação ela se dá de 48 a 72 horas após o acidente. Tá? Então, neste período, a manutenção do balanço hídrico é esperado. Né? Espera-se uma estabilidade hídrica, hidroeletrolítica, 48 a 72 horas após uma queimadura. A reparação é um fenômeno que ocorre com estabilização hemodinâmica, reabilitação física e psicológica até a cicatrização dos ferimentos e a alta hospitalar. Tá? Então, essa fase está contida os cuidados básicos pós-acidente. E a reabilitação é a cicatrização completa dos ferimentos, a prevenção ou a minimização das limitações motoras e psicológicas, ou seja, aquele paciente ele teve um acidente com ele foi atendido, houve uma internação para que houvesse uns cuidados básicos ou secundários ou mais como eu posso dizer, mais técnicos, com um tratamento com mais proximidade, vamos dizer assim, em que a equipe exigiu muito da equipe um cuidado muito intenso, tá? Então vai depender da complexidade do ferimento. E por fim a reabilitação, que é aquele momento em que a pessoa ela não demanda mais de um tratamento da equipe ou do profissional de saúde ou de uma internação, ele vai para casa, ele é submetido a um período maior de descanso até que repouso, até que ele se recupere totalmente. Como é que deve ser essa assistência à pessoa vítima de queimadura? Né? Nós estudamos lá o suporte básico de vida, os acidentes relacionados a traumas músculo-esqueléticos, e aí nós podemos explicar para vocês que todo atendimento de emergência ou de primeiros socorros eles respeitam uma ordem cronológica, um protocolo, e aqui não é diferente. Aqui na queimadura é seguido o ABCDE, em que primeiramente a gente tem que preocupar com a via aérea dessa pessoa, posteriormente respiração, em seguida circulação, a incapacidade e por fim a exposição. O objetivo nos primeiros socorros é interromper o processo dessa queimadura. Então, para isso a gente deve despir totalmente essa pessoa, remover roupas, joias, anéis, pinces, examinar se há lesões, mantendo-se a temperatura corporal. Mas pessoal, isso aqui tem que ter muito cuidado, despir totalmente a pessoa. Vamos supor que essa pessoa tenha submetido a um tipo de queimadura em que essa roupa dela encontra-se colada ao corpo. A gente neste momento jamais devemos forçar essa retirada, porque pode esse pedaço de tecido ou pano pode sair com um pedaço de pele da pessoa. Então, nesse momento, qualquer tipo de vestimenta que estiver aderida à pele da pessoa, a gente não remove. Tá? Aqui mesmo fala, roupa aderida não remover, somente após analgesia. Ou seja, quem vai fazer isso é o pessoal do socorro. Tá? E por fim, promover o resfriamento da lesão. Tá? E aí, após essa promoção desse resfriamento, essa pessoa é avaliada, é hidratada, é submetida a uma analgesia, de um medicamento para dor, um curativo, e aí ele é indicado ou para atenção primária, se for um caso mais simples, ou ele vai para atenção especializada, que é um centro, vamos dizer assim, de referência a pacientes ou pessoas queimadas. Aqui na nossa região no norte de Minas, a Santa Casa ela é referência para pacientes com uma gravidade de queimadura que requer um manejo com mais conhecimento técnico. O resfriamento é a água em temperatura ambiente de 12 a 18 graus. Tá? E jamais, pessoal, a gente deve, durante um resfriamento, promover um
com água gelada, tá? Água da geladeira, que 12 a 18 graus, essa água é a temperatura ambiente, tá, pessoal? Durante 20 minutos é promovido este resfriamento, né? 10 minutos a 1 hora, vai gastar muita água? Vai, mas é o procedimento a ser seguido. Início da irrigação em até 3 horas. Benefícios: alívio da dor, diminuição da formação de edemas, redução da taxa de infecção e aprofundamento da lesão, cicatrização mais rápida, menor necessidade de enxertia, diminuição da cicatriz e da mortalidade. A hipotermia, que é a baixa diminuição da temperatura, quando ocorre isso, temos que irrigar somente a área afetada. Uma grande atenção nós devemos dar a crianças pequenas, né, e crianças grandes. Então, nesse caso aqui, há uma conduta que vai depender do caso, do prometimento, né? Não é indicado o gelo, tá? Como eu disse para vocês, em que a hipotermia e há dano, né? E a ocorrência de um dano celular da lesão. Então, muito cuidado nesses casos. A analgesia, né, que não nos compete tanto assim, mas o que é muito mais assim percebido nos socorros é a administração de dipirona, né, endovenosa, né, e morfina, que é um analgésico de um espectro de ação maior, né, mais eficiente, mais rápido, a fim de evitar uma dor, né, e assim promover um alívio de dor mais precoce possível. Os tipos de queimaduras que podem acontecer são esses aí: queimaduras com químicos, com radioativos e as queimaduras elétricas. Nas queimaduras em que ocorrem com pó químico, né, o recomendado é retirar o excesso com pano ou escova. Lembrando que esse tipo de queimadura química, quem deve ser acionado é um serviço especializado, né, os bombeiros, o SAMU, né, cuidar para não espalhar para outras regiões. Então deve lavar aí com água, sentido que não espalhe o produto por todo o corpo, né. Então isso é um cuidado em que temos que ter com queimaduras do ponto de vista aí, né, natureza química. Já a radioativa, né, aqui é mais complicado ainda, né, que é de 24 a 48 horas para as lesões se manifestarem. A utilização de equipamentos de proteção individual é importante para quem realiza esse cuidado. Nos acidentes elétricos, né, que ocorrem nas redes de energia, quando nós observamos uma voltagem menor, há uma destruição tecidual menor e um alto risco de lesão cardíaca. Já quando observamos uma voltagem maior, que é uma carga elétrica muito maior em relação ao anterior, há uma destruição do tecido muscular e das estruturas internas. Então essa pessoa aqui, ela perde o comprometimento cognitivo, essa pessoa fica confusa ou muitas vezes ela pode perder, né, a consciência, tá? Avaliação da queimadura. Então nós temos que avaliar, né, o agente causador, a profundidade da lesão, a extensão dessa lesão, a localização, a idade da pessoa, se tem doenças pré-existentes, se é um diabético, se é um cardiopata, se é uma pessoa que tem problema respiratório, tá? E procurarmos também se tem alguma lesão associada. Então, como eu disse, as queimaduras elas podem apresentar as seguintes naturezas: natureza térmica, né, química, radioativa ou elétrica, como nós comentamos. A queimadura ela pode ser superficial, ela pode ter uma espessura parcial, ela pode ter uma espessura total, ou ela pode ser aqui, né, a espessura total seria de 3º grau, né, e a de 4º grau. Então, vamos lá. A superficial, que aqui nós temos uma imagem aqui, uma pessoa submetida a um processo de solação, né? É muito comum hoje, gente, termos casos de queimaduras nesses centros em que as pessoas pagam, né, para ter uma cor mais morena, um bronzeamento artificial. Então isso tem ocorrido muitos acidentes relacionados a isso, tá? Geralmente essa categoria entra na superficial, tá?
Já na espessura parcial, nós podemos ter lesões de primeiro e de segundo grau. Ela pode ser, nessa classificação de espessura parcial, ela pode ser superficial e também pode ser profunda. Se ela for superficial, ela é de primeiro e segundo grau. Se ela for mais profunda, ela é de segundo grau. Aqui nós temos um exemplo de uma queimadura de espessura parcial superficial. Esse aqui seria superficial de primeiro grau. Já aqui nós temos nessa imagem uma queimadura de espessura total. Aqui já seria de terceiro grau. Nós temos um comprometimento mais profundo. Aqui nós teríamos nessa imagem já uma queimadura de quarto grau, uma queimadura muito mais profunda, muito mais grave. Essa pessoa ela tem uma chance de sobrevida muito reduzida, um prognóstico muito negativo, mas a chance de sobrevivência, se o manejo de primeiros socorros foi tomado em tempo hábil e se tudo ocorreu de forma efetiva. Bom, a profundidade, como aqui eu disse para vocês, a superficial, ela provoca uma vermelhidão, seca, sem bolha, é dolorosa. Em crianças e idosos pode apresentar uma desidratação e de 2 a 5 dias uma descamação. É aquele tipo de queimadura que quando a gente vai para a praia e depois de 5 dias, 2 a 5 dias a gente começa a descamar. Então isso aqui é um exemplo, queimadura solar, um contato breve com líquidos aquecidos. Não usar no cálculo da superfície corporal queimada. Então aqui o comprometimento, aqui pessoal, essa observação é para uns cálculos que são feitos, não é o nosso caso aqui, a título de conhecimento nosso. Então nesse tipo de profundidade superficial, a região acometida é essa região epidérmica. Já na profundidade de espessura parcial, ou garantindo aqui a região superficial profunda, a gente percebe o surgimento de bolhas, são chamadas também de flictenas. Então se ela for superficial, pode apresentar uma flictena rósea, uma bolha rósea, úmida e dolorosa, que são essas aqui. E ela provoca um folículo piloso, e se for profunda, ela provoca uma flictena branca, seca e menos dolorosa. Percebe que a superficial dói mais do que a profunda, tá? Uma observação aí, a título de curiosidade. E esse tipo de queimadura, ela espera-se uma recuperação de 2 a 3 semanas. Substâncias líquidas ou sólidas quentes, faíscas, substâncias químicas são os tipos de queimaduras que pode provocar essa queimadura do tipo espessura parcial. E a grande diferença dessa de espessura parcial para superficial é que essa aqui deixa cicatriz. Pode deixar cicatriz. Lá na primeira, na superficial, nas queimaduras de praia, a gente não tem. Na de profundidade de espessura total, as características desse tipo de queimadura são queimaduras já brancas, como vocês podem ver aqui, rígidas, couraça, independentemente da raça ou cor, provoca essa coloração aqui, esbranquiçada. Há uma necrose tecidual, ou seja, uma morte de tecido tecidual, que começa a escurecer, como vocês estão vendo aqui. Há uma dor relacionada às terminações nervosas. Geralmente essa pessoa ela fica incapacitada e o risco de morte ele é possível, é muito grande. Remoção cirúrgica e intensiva reabilitação. Aqui é um caso de internação, aqui é um caso de manejo de um local, de um estabelecimento de assistência de saúde especializado. Como eu disse aqui para vocês, a referência da nossa região é a Santa Casa de Montes Claros, para esse tipo de manejo de ferida. E aqui vocês podem perceber o comprometimento tecidual. A de quarto grau, ela é indolor. A pessoa ela não sente dor, a pessoa ela perde a consciência, semelhante ou mais grave que a queimadura de espessura total. É uma queimadura profunda de espessura total, com chamuscamento da pele e visível trombose dos vasos sanguíneos.
Aqui nós temos acometimento, epiderme, derme, tecidos, cutâneo, ossos ou até órgãos internos. Localização. Áreas nobres, né? Queimado grave. Queimaduras graves estão relacionadas a olhos, orelha, face, pescoço, mão, pé, região inguinal, grandes articulações, órgãos genitais, ossos, músculos e nervos. Também está relacionada à idade, a doenças pré-existentes, a lesões associadas, cardiopatas, diabéticos, problemas de pessoas com imunidade baixa, né? Crianças menores de 5, idosos maiores de 65, comorbidades, queimadura associada com fraturas, são fatores de riscos, fatores que predispõem um manejo, um tratamento mais dificultoso, né? E uma reabilitação de maior tempo. Aqui nós temos a transferência para a estação, para atenção especializada. Aqui, né, nesse caso, pessoal, é um centro de tratamento de queimaduras, né? Como eu disse para vocês, Santa Casa de Montes Claros. Primeiramente, inalação. No caso de muita fumaça, complicações após vários dias de queimadura, essa pessoa muitas vezes tem que ser submetida a uma inalação. Pode ser que ela tenha dificuldade, né, de respirar. Ou pessoas que sofreram queimaduras de espessura parcial, de espessura total, de áreas nobres, acidentes elétricos, químicos e radioativos, comorbidades pré-existentes que possam complicar o tratamento, prolongar a recuperação ou afetar a mortalidade, são exemplos de situações que devem ser transferidas para esse centro de atenção especializada. Crianças com queimaduras em hospitais sem pessoal ou equipamento adequado, lesão por queimadura em doentes que precisam de intervenção social, emocional ou reabilitação prolongada, são situações em que exige o referenciamento para um centro especializado de tratamento de feridas, de tratamento de queimados. Aqui nós temos o curativo, que seria aqui mais uma função relacionada à equipe de enfermagem de um determinado ponto de atenção. Se for um ferimento mais simples, atenção primária. Se for se houver a necessidade de um manejo com mais atenção, deve ser referenciado para um centro de tratamento de queimado, como nós vimos, né? E aqui no curativo o objetivo é proteger o local, curativos estéreis e não aderentes. A aderência, temos que ter cuidado, pois a aderência ela pode na sua troca remover alguma parte do tecido epidérmico ou dérmico, proteger do fluxo de ar sobre as terminações nervosas expostas para diminuir a dor. Não é recomendado a aplicação de cremes, pomadas caseiras, populares, né? A gente vê muito, né, gente, após uma queimadura, colocar pasta de dente, borra de café, um monte de coisa, né? Prejudiciais à lesão, né? Dificulta a avaliação, proporciona a retenção de calor e a sensação de frescura. Vou pular aqui curativos, né? Aqui, pessoal, aqui nós temos algumas referências para vocês, né? Temos um endereço eletrônico aqui para vocês adquirirem mais conhecimentos. O que fazer com a bolha, né? Que é a flictena da queimadura? A pele que envolve a bolha não é um tecido normal, portanto não serve como barreira protetora. A bolha ela dificulta a avaliação da lesão. Então, muitas vezes, diante de diversos casos, algumas pessoas tentam manter aquela bolha pelo simples fato de que aquela bolha protege a ferida que está abaixo. Não, ela dificulta o processo de cicatrização. Tá? Então, essa bolha, se ela puder ser removida desde que não provoque uma maior lesão naquela retirada, ótimo, temos que retirar essa flictena. Evita a aplicação de antibiótico, né, diretamente na lesão. Isso tem que tomar cuidado, porque nós temos aí diversos antibióticos tópicos, né, e aí isso também deve ser prescrito pelo médico, pessoal. Ninguém sai colocando pomada em qualquer lugar. Tem que consultar, tem que ir para o centro de saúde, para o posto, para atenção primária, seja qual for o ponto de atenção mais próximo. E
nós temos aqui uma fisiologia, né, do que acontece em se tratando de uma queimadura. Né? A epiderme ela se separa da derme subjacente, né, que é formando uma bolha. Esse fluido que extravasa dos vasos sanguíneos preenche o espaço entre as camadas. É por isso que essa bolha ela se enche de um líquido incolor, né, que quando furamos sai uma água, né. Em seguida, esse fluido composto de proteína provoca uma osmose ativa. Essa osmose promove uma pressão sobre o tecido lesionado e assim ocorre o aumento da dor. Então, aqui na conclusão, a maioria dos especialistas recomenda um rompimento e a cobertura com curativo limpo e seco. Aqui para leitura complementar, nós temos mais um endereço eletrônico, né, que é uma bibliografia sugerida pela Sociedade Brasileira de Queimaduras. Aqui as referências para quem quiser buscar mais informações. E o nosso obrigado aí pela atenção de vocês e pessoa que disponibilizou esse material, essa pessoa desse meio, quem quiser comunicar-se com essa profissional da saúde, o endereço é este aí. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês.